Este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Na reportagem a seguir, conheça a BRS Tupi, a cultivar de pasto para solos de baixa fertilidade. Este é o capim tupi, a nova variedade de braquiária umidícola que a Embrapa coloca à disposição dos produtores. A planta é uma alternativa para as áreas úmidas, sujeitas a alagamentos temporários e para os solos pobres. Ela se estabelece rápido e é mais produtiva na seca que a umidícola comum. A nova cultivar faz parte de uma coleção trazida da África em estudos na Embrapa há mais de 20 anos. A seleção e as avaliações desse capim foram coordenadas pela equipe de pastagens da Embrapa Gado de Corte, unidade localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Tupi passou por testes em áreas de cerrado, Mata Atlântica e na região norte e se destacou por seu vigor e capacidade de produção. Também ganhou destaque nos testes de persistência de pastejo, capacidade de suporte e desempenho animal. O plantio do novo capim é recomendado para as regiões centro-oeste, norte e sudeste. A responsável pela condução dos trabalhos da Tupi é a pesquisadora Cacilda Borges do Vale, que conhece bem a família das braquiárias. As umidícolas, de uma forma geral, são aquelas braquiárias adaptadas a solos fracos e temporariamente encharcados. Todas as umidícolas também são boas hospedeiras de cigarrinha e se mostram tolerantes a esse inseto. Então, se o manejo não for bem feito, esses pecuaristas podem ter problemas com cigarrinha. Dentre as braquiárias, as umidícolas são consumidas por cavalos, enquanto que as outras não são consumidas. A tupi diferencia-se da comum porque ela tem uma antera amarela e a comum tem uma antera roxa. E a tupi também tem pelos nas espiguetas, na parte das sementes, e a comum não tem pelos. Durante a pesquisa, um dos aspectos que chamaram a atenção dos especialistas foi o rápido estabelecimento da tupi e seu crescimento em relação à umidícola comum. Em experimentos conduzidos na Embrapa Gado de Corte, a braquiária BRS Tupi apresentou uma velocidade de estabelecimento superior à umidícola comum e à braquiária lhaneiro, principalmente em função da sua maior taxa de crescimento. Em outros experimentos também conduzidos aqui na Embrapa Gado de Corte, foi verificado que a taxa de acúmulo de folhas da BRS Tupi foi superior tanto no período da seca quanto no período das águas, quando comparados com a umidícola comum. Na segunda parte da reportagem, conheça mais detalhes da braquiária BRS Tupi e o seu desempenho. Ao lançar uma cultivar, a Embrapa se preocupa em colocar no mercado exemplares mais bem adaptados, além de abrir a possibilidade de o produtor diversificar suas áreas de pastagens, já que a monocultura não é recomendada. A diversificação é justamente uma forma de minimizar riscos, sejam eles os riscos por um ataque de doença, de pragas, de alagamentos acidentais, e a tupi vem preencher justamente esse nicho, porque ela é uma planta de boa produtividade e bem adaptada a solos encharcados. Então, o produtor com a diversidade de tipos, que infelizmente para a umidícola só são esses 3 tipos, só existe a comum, a dictioneura e agora a tupi, que são as alternativas para solos encharcados e solos fracos. A Embrapa continua investindo na diversificação e para isso a gente está fazendo melhoramento genético de braquiária umidícola usando o capim-tupi como o pai nos cruzamentos. Outra vantagem da cultivar é a maneira como ela cresce e se propaga na terra.
A vantagem do vigor dos estolões da tupi sobre a comum e a dictioneura é que esses estolões são muito vigorosos e muito compridos. E a cada nó estão saindo plantinhas novas. Essas plantas, ao encostarem no chão, vão enraizar e dar origem a outras plantas. Isso faz com que o estabelecimento e a cobertura do solo da tupi seja mais rápido do que as outras cultivares. Os testes feitos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apontam vantagens da planta na época seca. O pasto sustentou um número maior de animais e promoveu um ganho de peso mais elevado que a umidícola comum. Os ensaios de pastejo vêm sendo conduzidos aqui na Embrapa desde 2006. E a grande vantagem da BRS Tupi com relação à comum está no desempenho animal durante o período seco do ano, que seria o período mais crítico. Durante estas avaliações nós percebemos aí uma diferença no ganho da ordem de 65 gramas cabeça-dias para a tupi em relação à comum. Já durante o período de chuvas, o que nós percebemos é que a BRS Tupi tem uma capacidade de suporte superior quando comparado com a comum, da ordem de 0,6 animais por hectare. E isso faz uma diferença muito grande na produtividade final do sistema. A época de plantio da tupi no centro-oeste vai de outubro até o final de fevereiro. Recomenda-se a distribuição de 3 a 4 quilos de sementes puras viáveis por hectare a uma profundidade de 3 a 5 centímetros, incorporando as sementes na terra com grade niveladora ou rolo compactador. A adubação, neste momento, pode ser necessária e o manejo deve ser bem feito. A BRS Tupi ela requer um manejo um pouco mais cuidadoso do que as outras umidícolas. Por que isso acontece? Pela elevada taxa de crescimento desse material, que faz com que, caso não ocorra a utilização correta, este material acabe se acamando no solo. E isso dificulta a apreensão de forragem pelos animais. Nos ensaios conduzidos ultimamente aqui dentro da Embrapa, nós temos trabalhado com 2 faixas de alturas de manejo para tentar corrigir esse problema. Uma faixa que nós trabalhamos com um pastejo um pouco mais apertado, com uma lotação um pouco maior, que seria de 10 a 20 centímetros, e um pastejo mais leniente, ou seja, um pastejo um pouco mais folgado, acima de 25 centímetros. A gente percebeu que nesse pastejo um pouco mais solto, mais leve, com uma menor taxa de lotação, essa umidícola tende a acamar. E isso não é uma característica muito desejável. Agora, se você faz um manejo ajustando para uma lotação adequada, em que a altura da tupi fique de 10 a 20 centímetros, você vai contribuir para que esse material não se acame. As sementes da tupi já estão sendo comercializadas e as expectativas dos comerciantes e produtores são grandes. Então, o tupi está chegando aí com muita expectativa pelos produtores, por conta das vantagens que esse capim oferece. Eu diria, suporta o encharcamento, tolera solos de baixa e média fertilidade, comparativamente com a umidícola comum, também tem ganho de peso, melhor desempenho animal e quantidade de forrageiro bem superior à umidícola comum. E isso resulta em quilos de carne por hectare. É importante que os produtores comprem semente de boa qualidade e procure as empresas parceiras da Embrapa. O preço é o preço normal do mercado. E para mais informações, entre em contato com a Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pelo código de área 67, número 3368-2000. Por e-mail pelo endereço cnpgc.sac@embrapa.br e na internet pelo endereço www.cnpgc.embrapa.br. O Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Até lá!